Muito bem, amigos. Aqui estamos para mais uma apresentação do nosso Educação em Debate, um programa que é promovido pelo Centro de Integração Empresa e Escola com a colaboração da Academia Brasileira de Letras. Hoje nós vamos entrevistar a escritora, professora e pintora, pouca gente sabe disso, Ana Maria Machado. Ela acaba de lançar um livro muito importante, já é best-seller, chamado Infâmia, e tem um outro chamado, sintomaticamente, de Silenciosa Algazarra. Tem que ser esse o nome, porque é um livro que contém reflexões sobre práticas de leitura. Isso vai ajudar muito os professores em sala de aula. Muito obrigado, Ana Maria, pela sua presença entre nós. Eu queria perguntar primeiro, por que o nome Infâmia, que é um nome forte? Por que esse nome no seu romance? Porque é um romance que trata de uma questão muito forte, muito séria, que é a leviandade nas acusações, a calúnia e como isso pode estragar a vida de uma pessoa, seja feita em público, num ambiente amplo de uma sociedade, seja na esfera doméstica, pessoal, de quem, por exemplo, um marido que na hora de se separar, em vez de separar e dividir os bens, para não ter que dividir os bens, diz que a mulher leva as pessoas a crerem que a mulher está perturbada mentalmente, então quer interditá-la. Também é uma infâmia. São duas coisas, são duas histórias que vão sendo contadas paralelamente e que se mesclam. E, além disso, com várias referências a outras histórias, tanto da história do Brasil como da própria Bíblia, etc. Muito. Você é uma das coisas que eu reparei, eu já li o livro com muito prazer, e você cita muitas passagens bíblicas, mas cita também escritores, porque você é uma leitora, não é? Não, e o meu personagem é um leitor. Pois é, bom, mas o seu personagem é você, de uma certa forma. E cinema, é engraçado, você também cita muito, cita filmes. Você gosta muito de cinema também? Eu gosto muito, sou rato de cinemateca, como o meu personagem é chamado aí. E eu não só frequentei muito cinemateca, cineclube, sou de uma geração cineclubística, mas eu dei aula sobre linguagem de cinema e televisão na Escola de Comunicação, quando ela foi criada. Era a cadeira na que eu ECO, tinha lá. Não é? Na ECO. A Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 68 e 69 eu dei aula lá sobre linguagem de cinema. Então, eu conheço alguma coisa disso, é uma coisa muito próxima a mim, realmente. Claro. Agora, Ana Maria, o livro é cinema também, sabe? Eu fiquei lendo o livro dizendo assim, mas isso aqui dava um filme formidável e quem sabe um dia será mesmo. O embaixador Vilhena, ele existiu? Não, nenhum personagem existiu. Nenhum personagem é um só, mas é um composto de vários que eu conheci na vida e o que li, imagino, ouvi falar. Eu acho que toda criação de ficção é uma mistura de observação, de memória e de invenção, né? Várias coisas em doses mais ou menos iguais. E ele ficou cego e colocou uma menina para ler para ele. E, paralelamente, então, vai acontecendo a história do Jorge, que é vítima, então, dessas coisas que são muito comuns na nossa sociedade. Os escândalos públicos e depois pede desculpas em particular baixinho, pequenininho. Ou é absolvido pela justiça, sai uma notinha de 3 linhas e a acusação antes foi na primeira página. Pois é, e pronto. Agora, a presença do Jorge no romance é muito atual. Tem muita coisa que está acontecendo hoje. Com essa história de ministro que cai, outro... Isso foi coincidência, né? É coincidência. É coincidência. Ou premonição. Ou premonição, intuição, observação. Se diz muito que o artista, o escritor muito especialmente, capta, é como uma antena que capta coisas que estão no ar, né? E capta uma realidade que vai se pronunciar depois. Muitas vezes acontece isso, de um livro trazer um assunto que é quase premonitório, depois ele acontece. Pois é. Eu fiquei 4 anos escrevendo esse livro, mais ou menos, e estava pensando nele, anotando coisas há quase 10. Então, foi
pura coincidência o fato de estarem acontecendo atualmente uma sucessão de escândalos que a gente não sabe se são calúnia ou não, pelo contrário, muitos deles estão aparecendo bem provados, né? Porque Quer dizer, confessam, não né? misturar uma coisa com outra. Não estou claro. dizendo que toda acusação é falsa, não. Estou dizendo que algumas são plantadas por interesse do próprio criminoso, do próprio corrupto, que quer desviar a atenção do que ele fez realmente e jogar em cima de outro, né? Pois é, mas o livro é engraçado, quer dizer, sobre esse aspecto, porque quem está antenado no que está acontecendo vai dizer assim, engraçado, aconteceu isso, ou a Ana escreveu isso já sabendo de alguma coisa. A pergunta, você viveu muitos anos no Jornal do Brasil, você foi uma grande jornalista do Jornal do Brasil na fase áurea. Esse tempo de aprendizado e de exercício no Jornal do Brasil foi útil à sua vida de escritora? Sempre é. Eu acho que toda atividade de escrever e de lidar com a palavra é útil na vida de escritor de alguém. O Ernest Hemingway, que foi um grande escritor, ganhou o prêmio Nobel. Você se refere a ele. E ele foi um grande jornalista, alguns dos grandes livros dele são de correspondente, foi correspondente de guerra, na Guerra da Espanha. Ele foi personagem na Primeira Guerra Mundial como padioleiro de ambulância, esteve na Segunda, enfim. Ele esteve sempre muito ligado aos acontecimentos e escreveu despachos jornalísticos a vida toda. Ele dizia que o jornalismo nunca fez mal ao escritor, desde que largado a tempo. E esse largado a tempo é fundamental porque ter essa ideia, porque acho que o jornalismo colabora muito para o escritor no desenvolvimento da percepção, da capacidade de observação. Do que está acontecendo. Do que está acontecendo, da realidade em volta, numa certa desconfiança entre o fato tal como é apresentado, quando a pessoa é um bom jornalista realmente, ele se pergunta, por que estão me dizendo isso? Qual o interesse de fulano em vir me contar? E então vai mostrando, vai percebendo que a realidade é mais redonda, tem algumas outras coisas que não estão ali. Além disso, o jornalismo dá intimidade com a língua, claro, né? Você tem que escrever. Isso é fundamental. Ensina a escrever rapidamente, com horário de fechamento, com tudo isso. Ou seja, a facilidade mesmo. Embora depois o escritor tenha que rever, reescrever. O escritor vai além. Vai além. É? Eu acho que tem uma grande diferença, ou duas grandes diferenças. A primeira seria que o jornalismo tem que ser factual. Ele tem um compromisso com o fato, comprovável, verídico, verificável. E o escritor ficcionista não tem nenhum compromisso com o factual. Pelo contrário, é com a memória ele é um dele. ficcionista, ele é de ficção. Ele tem que inventar a partir dos fatos e criar alguma coisa que tenha um significado mais profundo do que aquele único fato. Ana Maria Machado, a nossa conversa está muito interessante, nós vamos fazer um pequeno intervalo e logo voltaremos entrevistando a escritora Ana Maria Machado. Até já. Estamos de volta com o nosso Educação em Debate, hoje entrevistando a escritora acadêmica Ana Maria Machado, uma das mulheres que pertencem à Academia Brasileira de Letras. Ana, o seu livro Infâmia, que está aí fazendo sucesso, ele é dedicado ao Nilo, que eu conheci. Por que essa homenagem? O Nilo é o nome do meu irmão, era o mais velho dos meus irmãos, mais moço que eu, mas o mais velho, nós somos 11, ele era o segundo, eu sou a mais velha. Um dos seus irmãos é o Franklin Martins. Um dos irmãos é o Franklin, Vitor, André, Paulo Mário, enfim, tem vários, todos foram jornalistas em algum momento. E o livro é dedicado ao Nilo porque o Nilo morreu enquanto eu estava escrevendo o livro. Então eu quis dedicar à memória do Nilo. Posso dizer a você, do convívio de muitos anos na Manchete, que era uma bela figura.
Uma bela figura humana. Eu é que fiquei comovido com a homenagem que a irmã prestou ao Nilo. Agora, por que essa silenciosa algazarra? Eu acho que a Ana tem uma penetração enorme nas escolas brasileiras, porque ela é uma das principais, se não a principal escritora brasileira de literatura infanto-juvenil, premiada lá fora. Tem o Prêmio Nobel de Literatura Infanto-Juvenil, que é o prêmio Hans Christian Andersen, que é dado uma vez por ano a alguma escritora do mundo, e a Ana recebeu esse prêmio para alegria nossa como brasileiros. Agora eu queria saber o que você colocou aqui pela Companhia das Letras, que é uma grande editora também, como silenciosa algazarra. É para fazer barulho? Não, eu acho que... Bom, primeiro, o prêmio Hans Christian Andersen é a cada 2 anos, diferente. É de 2 em 2 anos. De 2 em 2. Mas aí no Silenciosa Algazarra, acho que a ideia de algazarra é que é um barulho de todo mundo falando ao mesmo tempo, mas de uma maneira alegre, de alguma maneira, há uma leveza, né? É um alarido, uma algazarra, algo assim como criança na hora do recreio da escola. A gente tem sempre essa sensação de algo meio alegre e brincalhão, mas são várias vozes ao mesmo tempo. E eu acho que as estantes de uma biblioteca, de certo modo, são uma silenciosa algazarra. Então, várias vozes ali, fechadas, em silêncio, esperando o leitor que vai fazer com que elas se manifestem. Isso é uma espécie de antologia? É uma antologia de textos de conferências e palestras que eu fiz, um ou outro artigo, mas geralmente são conferências, a maioria delas no exterior, sobre questões de leitura, políticas públicas de leitura, leitura e educação, enfim, várias. Algumas foram feitas aqui na Academia Brasileira de Letras. Algumas aqui. Inclusive porque hoje a Ana Maria Machado é uma das pessoas que cuida dessa questão dramática dos direitos autorais. Há uma certa licenciosidade em relação aos direitos autorais brasileiros. O que se pode fazer para melhorar isso? Você tem falado a respeito. Eu tenho falado no sentido de que eu acho que o assunto deve ser discutido e deve ser levado em conta a variedade de pontos de vista para olhar para ele, né? Eu acho que o trabalho intelectual tem que ser remunerado como qualquer outro trabalho. A maneira pela qual nós remuneramos esse trabalho atualmente é por meio do direito autoral. Não foi sempre assim. Quer dizer, houve um tempo em que quem escrevia estava ligado a um príncipe, a um duque, a uma corte, ou a um grande homem de negócios, comerciante ou banqueiro na época, que fazia o mecenas, e que então essa pessoa recebia, era o poeta da corte, era o pintor da corte, né? Então o trabalho intelectual era remunerado diretamente pelo poderoso de plantão. Não é a melhor maneira, porque evidentemente ele não podia falar mal desse poderoso de plantão. Do financiador. Do financiador. Então, mas era uma maneira. Houve outra maneira, lá pelo século XIX, em que muitas vezes se fazia por um sistema de assinaturas, quase. Quer dizer, as pessoas que queriam comprar aquele livro, aquela história, ou algo daquele autor, se comprometiam antes e ajudavam a financiar o livro que então saía. Isso ainda existiu no Brasil até muito recentemente. Existe, enfim, se não houver uma maneira de remunerar o trabalho intelectual, só quem está muito bem de vida vai poder se dedicar a ele. Então, a sociedade vai perder a possibilidade de ter quem fale pelas camadas menos favorecidas ou quem traga um ponto de vista questionador. Então, caminha-se num sentido menos democrático, se não houver remuneração. Claro. Em países, em ditaduras, com frequência, nos países do leste, durante o tempo do regime soviético, por exemplo, era remunerado de acordo com uma carteirinha oficial de escritor, dada pelo Sindicato Oficial de Escritor da União Soviética, e quem não tivesse de acordo não era. E se fosse estrangeiro, porque isso quem me contou foi o Pedro Bloch, mas o Jorge Amado também repetiu isso, se fosse estrangeiro, tinha que ir lá buscar o dinheiro. Lá buscar. Enfim, quer dizer, então esses foram sistemas diferentes. Nós agora, no mundo... Não é só no mundo ocidental. Hoje em dia, no mundo desenvolvido todo, também se faz isso no Oriente, no Japão, etc. A maneira de remunerar que encontramos foi pelo direito
autoral, que é pagar uma porcentagem ao criador. Agora, é claro que com as novas tecnologias, internet, tudo isso, a divulgação da obra se faz muito rápido e de maneira incontrolável, e então, muitas vezes, ela não é paga, esses direitos não são pagos. Tem que se descobrir uma forma mais flexível para que possa garantir o direito do autor e garantir o acesso do leitor à obra. Claro, então, são coisas que têm que ser discutidas. Exato. Mas não pode o governo determinar quem é, né? Não, e houve um equívoco aí do ministro passado aí da Cultura, criando esse tipo de garrote que, na verdade, provocou uma grande repulsa. A verdade foi essa. Mas eu quero ainda conversar um pouco mais com Ana Maria Machado sobre literatura, sobretudo literatura infanto-juvenil. Vamos dar um pequeno intervalo e logo voltaremos. Até já. De volta com o nosso Educação em Debate, hoje entrevistando aqui nesse programa que é promovido pelo CIEE e pela Academia Brasileira de Letras, a secretária-geral da Academia, escritora Ana Maria Machado. Ana, a Academia continua preocupadíssima com a língua portuguesa, não é? É o artigo 1º do seu estatuto e você mesma tem feito muita coisa, promovido muitos seminários em defesa da língua portuguesa. É uma obrigação da Academia. Uma obrigação de todos nós e para mim é muito natural. Eu escrevo, eu vivo com essa língua, é um ato de preservação da minha própria ferramenta, digamos assim. Mas isso sempre foi uma preocupação minha. Eu, quando comecei em jornalismo, muito moça ainda, eu tinha na Enciclopédia Bloch, que era uma revista ótima que existia de divulgação científica, na Enciclopédia Bloch, eu tinha uma seção permanente que chamava Como Faz Seu Português, que era uma dessas sessões pioneiras, como você também sempre teve durante anos, até hoje mantém isso, de tirar dúvidas de português, enfim, de chamar atenção. A revista era dirigida pelo José Itamar de Freitas, que era um grande jornalista. Grande jornalista, ele foi fazer depois o Fantástico. Agora, Ana, e a literatura infanto-juvenil? Como é que ela entrou na massa do seu sangue? Porque você consegue essa coisa dual. Você é uma grande escritora como romancista, como ensaísta, mas é também uma excepcional escritora com mais de 100 obras editadas, mais de 18 milhões de livros vendidos. Poucos escritores brasileiros têm esse número. Eu vou repetir, a Ana Maria Machado já vendeu mais de 18 milhões de livros no Brasil. Como é que a literatura infanto-juvenil entrou no seu coração? Foi inteiramente por acaso. Inteiramente por acaso. Entrou, no primeiro momento, eu não podia imaginar que ia se abrir. Era uma picada, uma vereda assim pequena. Não podia imaginar que ia se abrir numa autoestrada dessa maneira. Eu fui convidada pela Editora Abril, de São Paulo, por telefone, por uma pessoa que trabalhava lá, ligou para mim e pediu uma história infantil. Isso em 69, final de 69, começo de 70, por aí. Ela pediu, a Sônia Robato, ela pediu uma história para uma revista baiana, ótima pessoa, uma pessoa talentosa, criadora. Eu gosto muito de prestar homenagem a quem eu devo gratidão. Isso. E a Sônia pediu que se eu não estava com vontade de fazer uma história infantil, porque a Abril ia fazer uma revista nova, Recreio, que ia surgir aí, que eles estavam procurando autores que nunca tivessem escrito para criança, porque eles queriam que não se perpetuassem certos vícios de escrever para criança, que eles detectavam, que ela, Sônia, detectava. Ela chamou umas histórias cheias de nhenhenhen, uma linguagem tati-betati e cheia de aulinha. Era isso que ela não queria. O didatismo. O didatismo e a linguagem boba, cheia de diminutivos, a pieguice, né? O sentimentalismo fácil, enfim.
E aí ela estava pedindo a várias pessoas diferentes que não escreviam se poderiam fazer uma experiência. Eu mandei uma história, ela rejeitou. Hoje eu sei que era muito ruim, porque era cheia de intenções de como eu achava que devia ser uma história. Ela rejeitou e disse de volta: Ana, eu não quero a história que você acha que deve ser. Eu quero a história que você é capaz de escrever. Olha só. E eu fiquei com aquilo, não sabia que compromisso. resposta dar. E eu tinha um filho de 1 ano com quem eu brincava, contava histórias para ele, assim, dentro de casa, inventando brincadeira, como toda mãe e pai faz. Aí eu resolvi partir de uma brincadeira que a gente fazia. Que ele, como toda criança na cidade, na hora de ir para o banho, ia chorando, reclamando, porque eu tinha que interromper a brincadeira para ele ir para o banho. Aí botava na banheira, ele começava a brincar dentro da banheira, na hora de tirar de dentro da banheira, ele chorava e reclamava porque não queria interromper a brincadeira dentro do banheiro para sair, que criança sempre é assim. Claro. E isso era uma batalha diária, e eu dizia para ele: mas por que você não vem? Você não gosta de água? O que é? Você acha que a água é molhada? A água está fria, a água é molhada? Aí quando eu perguntava se a água é molhada, ele ria muito. Então essa brincadeira ficou, e eu chamava meu patinho, está na hora do banho, essa coisa. Então eu escrevi a história de um patinho que não queria ir para a água porque achava que a água era molhada, porque não sei o que. Enfim, comecei a brincar com isso, que foi a primeira história. Quando as histórias, depois essa ela gostou, pediu outra, e quando as histórias começaram a ser publicadas na revista, a revista era semanal, e toda vez que tinha uma história minha ou da Ruth Rocha, a revista vendia 5 vezes mais do que os outros números. Então, evidentemente, em pouco tempo nós estávamos revezando, porque os editores perceberam que havia ali alguma coisa. Vocês revezaram até na família, porque a Ruth... A Ruth, minha cunhada. Sua cunhada, né? Então, aconteceu isso, de alguma maneira, quem me fez escritora foram os leitores e os editores. Qual foi o livro mais importante dos infantis, o de maior repercussão? O de maior repercussão foi Bisabia Bisabel, que vendeu 2.700.000. Vende até hoje. Vende até hoje. Outro de muita repercussão é um que se chama Menina Bonita do Laço de Fita. Ele foi publicado muito depois do Bisabia, mas ele já está quase chegando lá no número de vendas. E é um livro que faz muito sucesso no exterior, em todo canto, foi traduzido para os países. Todos dois foram traduzidos para línguas que eu não sei nem saber se a tradução é boa ou não. Mas são muitas línguas, Croata, né? turco, coreano, enfim. Eu fui à Suécia, a convite do Instituto Sueco do Livro, e lá se fala da Ana Maria Machado com um respeito enorme. E eu sei que ela está escrevendo, porque não para nunca, né? Então, a próxima entrevista vai ser para Ana Maria Machado contar para os nossos ouvintes o que ela anda fazendo, tanto em termos de literatura infanto-juvenil, quanto em termos da literatura para adultos, em que ela também é craque. Amigos, muito obrigado pela atenção. Voltaremos na próxima semana com mais um Educação em Debate. Obrigado, até lá.